maior Copa do Mundo da história promete. E você já se perguntou, das 48 seleções, quais são as 10 mais fortes? Se nós... Espanha, França, Argentina, Brasil, Portugal, Inglaterra, mais algumas. Difícil é saber quais estão na frente de quais. Talvez Holanda, uma seleção chata que incomoda bastante. Geralmente quando vem. Será que Marrocos vai estar entre essas 10 seleções? Já tá no grupo do Brasil, já tá incomodando o Brasil. Inclusive empataram hoje de 1-1, com um gol achado do Vinícius Júnior, com um passe do Bruno Guimarães, que foi no meio tempo ali, enquanto eu criticava o Vinícius Júnior no primeiro tempo do jogo ainda. 8 seleções, eu consegui descrever aqui que eu acho que vai ser perigosas. Vamos ver quem são essas 10. levarmos em consideração o elenco, o futebol praticado nos últimos jogos e a Futebol praticado nos últimos jogos. Seleção brasileira não tá entre as 10 maiores. Já começamos bem. história, Muito montamos bem. um ranking de quem chega como as grandes favoritas. Em décimo temos a Noruega. Noruega. Haaland, Odegaard. Mais quem tem na Noruega? Noruega passou invicta nas eliminatórias, ganhando todos os jogos de goleada. Com Haaland fazendo um gol atrás do outro nas eliminatórias. Não imaginaria que estaria entre as 10. Mas pode ser que incomode bastante nessa Copa do Mundo. Vamos descobrir com o primeiro jogo deles. Contra quem vai ser? Noruega, décimo. Seleção que tem a capacidade de ser a grande surpresa da competição. O país nórdico voltou a uma Copa do Mundo 28 anos depois da última participação. Garantiu a vaga nas eliminatórias e mandou a Itália ir pra repescagem. Quando se fala em Noruega, se pensa Vou aumentar a qualidade, que a qualidade tá muito ruim aqui, né? em apenas um nome, Agora sim. Erling Haaland. E não tá errado, foi o artilheiro das eliminatórias com 16 gols em 8 jogos. Sim, uma média de 2 gols por jogo. Mas há um time muito talentoso e equilibrado ao redor do Cometa. O meio-campista Odegaard é um dos principais. Titular do Arsenal e um dos grandes Uma média de 2 gols por jogos. O Haaland fez muito gol nessa eliminatória. Ele chega com muita sede, a primeira Copa do Mundo dele. Ele tem grande chance de ser um dos bons artilheiros dessa Copa do Mundo. Dependendo da fase de grupo que a Noruega fizer, ele já pode avançar muito na frente de muita gente. O Raul Jimenez fez 2 no primeiro jogo pelo México, então já tá melhorzinho, já começou bem. E ainda não, o grupo do México é um grupo meio fraco, mas o Haaland tem grande potencial. Ele, quanto o Mbappé, grandes candidatos à artilharia da Copa do Mundo desse ano, hein? da Premier League. Mas também se destacam Oscar Bob, do City, e Sorloth, do Atlético de Madrid, como opções para o ataque. O meio-campista Patrick Berg e o atacante Hauck, autor de gols contra a Inter de Milão, Dortmund e City na Champions. Mas vale dizer que os noruegueses estão no que eu considero o grupo da morte, o mais equilibrado. França, Noruega, Iraque e Senegal. 3 seleções de altíssimo nível. Em nono, a maior das... Que pra mim vai passar Noruega e França. França em primeiro, Noruega em segundo, e Senegal vai brigar para ser o terceiro melhor da Copa do Mundo. Desse grupo. Seleções que ainda não conquistou uma Copa, a Laranja Mecânica, que caiu Holanda. para campeã nas quartas em 2022. O maior artilheiro da história da Holanda, Memphis Depay, garantiu sua vaga, enquanto o setor mais recheado do elenco é a defesa. Van Dijk, do Liverpool, principal nome da equipe, Ake, do City, Van de Ven, do Tottenham e Timber, do Arsenal. Ainda tem Dumfries, que joga muito. Também dá para destacar o meio... A Holanda vem muito forte para a Copa do Mundo. Muitos jogadores estão se destacando nos seus grupos e claro, nos seus times, e claro, tem o Memphis, e não, ele é pouco falado, só que o cara é o maior artilheiro da história da seleção. Ele tá no Corinthians, tá sendo contestado, tem jogos que joga, que não joga, e quando joga não tá convencendo. Então, vamos ver o que aguarda. E possível adversário do Brasil na próxima fase. Eu acho que vai ficar entre Japão e Holanda. Torcemos que peguemos o Japão e não a Holanda, mas se pegar a Holanda, vamos ter que jogar muita bola. campo com Reinders e De Jong, e o ataque com Gakpo, que quando veste a camisa laranja vai muito bem. O principal desfalque da equipe é Xavi Simons, que rompeu o ligamento do joelho. Lembrando que depender dos resultados da primeira fase, pode ser o adversário do Brasil nos 16avos de final, mas isso só aconteceria com uma classificação da seleção brasileira em segundo lugar. O adversário mais provável segue sendo o Japão, que chega desfalcado, sem Minamino e Mitoma, seus principais jogadores. Mas vale ficar de olho nos japoneses. Os caras estão com 6 vitórias nos últimos 6 jogos. Venceram a Inglaterra e ganharam de virada do Brasil. Lembrando que na última Copa ficaram em primeiro no grupo, onde derrotaram... Caraca. Eles ficaram em primeiro do grupo, que tinha Espanha, Alemanha e Costa Rica. Lembrando que Costa Rica ganhou... Desculpa, Costa do Marfim que ganhou da França. Caralho, a Alemanha da última Copa não passou nem da fase de grupo. Os caras devem vir com sangue no olho. Espanha, com a mesma base da Copa passada nessa agora, só que todo mundo mais maduro. Eles caíram na Copa passada para Marrocos nos pênaltis. Essa Copa vai dar o que falar. Vai ser boa. Muito confronto fraco, como vai ter amanhã, Alemanha e Curaçao. Um confronto michuruca. Mas dá. Japão e Holanda vão ficar nas cabeças do grupo. E a Holanda não será adversária do Brasil. Vai ser o Japão. E aí entra. Brasil e Japão jogaram contra em amistosos. Foi 3-2 pro Japão.
Só que era amistoso, não era Copa do Mundo. Copa do Mundo é brincadeira, é outra, é diferente. É guerra, o jogo é outro. Não é qualquer coisinha, não é facinho. Tem que vir. Depois nós entramos fundo no como foi o jogo do Brasil hoje, porque desapontou um pouquinho. Posicionamento em campo horrível. Alemanha e Espanha, tal qual nós, foram eliminados pela Croácia nos pênaltis. É difícil tratar a Alemanha como uma grande potência nesse momento, principalmente pelo desempenho nas duas últimas Copas. Os alemães caíram na fase de grupos em 2018 e 2022. Tem na casa mata o treinador mais jovem da Copa, Julian Nagelsmann, de 38 anos, enquanto a grande esperança está nas duas joias, Musiala e Wirtz, mas que apesar de todo o talento, precisam voltar a se provar. Musiala voltou de uma lesão longa recentemente, e no Bayern ainda não mostrou 100% do que costuma fazer. Já Wirtz demorou a se adaptar na mudança da Bundesliga para a Premier League, e no Liverpool ficou devendo na temporada. Por outro lado, Kai Havertz, que acabou de marcar gol na final da Champions, chega com moral. Mas essa seleção também é composta por alguns veteranos, como Rüdiger, Goretzka e Kimmich, que pra mim é o grande nome dessa seleção. Uma das melhores histórias é de Manuel Neuer. Com 40 anos, o goleiro tinha anunciado sua aposentadoria da seleção durante a Eurocopa de 24, mas voltou atrás e foi convocado pra Copa. Esse aí dispensa qualquer tipo de comentário. O Neuer não tem como falar dele. Ele é um dos melhores goleiros da história do futebol. O cara é surreal. O que pega muito é aquela entrevista que ele deu falando do... Quando perguntaram pra ele, até quantos anos tu vai jogar? E ele responde eu espero chegar em boa fase, que nem o Fábio até meus 45. Você já imaginou ouvir Manuel Neuer falando que espera estar em boa fase, que nem o Fábio, com 45 anos? Isso é surreal. Isso é diferente, o cara é monstro. O Havertz fez um gol na final da Champions, que eu torci tanto pro Arsenal ganhar aquela Champions, e caiu o pênalti da derrota logo nos pés de um brasileiro, Gabriel Magalhães, que hoje jogou com pouca confiança o jogo da Copa do Mundo pra seleção. Então, vamos torcer, porque esse jogo de hoje, cara, não foi o esperado, não foi. Da fase de grupos tem que ser o primeiro objetivo dos alemães antes de começar a pensar em título. O primeiro adversário é o estreante Curaçao, que reúne muitos jogadores com passagens pelas seleções de base da Holanda. E se a Alemanha não passar dessa fase de grupo com Curaçao, Costa do Marfim, cara, tá gostosinho ali pra eles. Tá mais tranquilo. Tá, a seleção deles é muito mais forte, não tem nem como comparar uma com a outra, porque, cara, a Alemanha tá acima. O patamar deles é outro. E torcemos que não caia contra a gente de novo. E se cair, o Brasil tem que engolir aquele 7 lá e fazer gol pra cima deles também, porque tomar 7-1 de novo não dá. Segunda rodada, a Costa do Marfim, que tá cheia de jogadores das principais ligas, e se perder jogo em algum desses jogos, vai precisar decidir contra o Equador, que se classificou em segundo lugar nas eliminatórias com apenas 2 derrotas, e tem a defesa titular Mbappé e Pátio, jogadores dos finalistas da Champions, além de um forte meio-campo com Moisés Caicedo e de Ener Valencia no ataque, que mesmo numa idade avançada costuma ter seus melhores desempenhos quando está com a seleção. Ainda existe uma talentosa geração belga? Fica a pergunta. Provavelmente não tanto como se falou nas últimas Copas, principalmente 2018, quando chegou até as semifinais. Apesar disso, alguns remanescentes desse período ainda estão na lista. Os principais nomes são De Bruyne, Lukaku e Courtois, que é o grande jogador da equipe e melhor goleiro do mundo. Trossard, em excelente temporada no Arsenal, e Jeremy Doku, do Manchester City, entram como coadjuvantes. A Nations League, a última competição de renome que aconteceu na Europa, a Bélgica perdeu a maioria dos jogos. Em contrapartida, nas eliminatórias foram excelentes. Ficaram em primeiro. E também, como não ficar em primeiro nas eliminatórias que tem País de Gales, Macedônia do Norte, Cazaquistão, esse time aqui eu não me arrisco falar o nome dessa seleção. Não dá pra falar o nome dessa seleção. Então, a Bélgica pode até ter um elenco médio pra cima, mas não chega assustando tanto. Já foi melhor. Vamos botar o pezinho no chão, que eu acho que não vai muito longe não na Copa. Eu arrisco dizer que a Bélgica vai cair nas oitavas de finais da Copa do Mundo. Sem nenhuma derrota. Na última data FIFA, os belgas enfrentaram os donos da casa, os Estados Unidos, e venceram por 5-2. Pela frente, a Bélgica terá o Egito de Mohamed Salah, além Egito, Irã, Nova Zelândia. Os caras o mínimo que tem que fazer é passar em primeiro desse grupo. Que esse grupo aqui é muito fraco. Esse grupo aqui é fraquinho. Fraquíssimo. Vai passar Bélgica e Egito nesse grupo. Bélgica em primeiro, Egito em segundo. E Irã e Nova Zelândia fica brigando ali entre os dois, porque não vai ter muito o que fazer não. Sem contar que o Irã vai ter desgaste físico gigante nessa Copa do Mundo. Porque eles vão estar hospedados no México. Os primeiros jogos da fase de grupo dele, se eu não me engano, vão ser nos Estados Unidos. Eles vão ter que viajar pra jogar. Acabando o jogo, eles vão ser obrigados a voltar pro México, porque eles não vão poder ficar em território americano. Então isso vai dificultar muito. Viagem o tempo inteiro. Vai ficar muito exaustivo pra eles. Então eles começaram essa Copa com o pezinho atrás. Eu acho muito feio isso. Muito errado fazer isso com a seleção. Mas como os dois países estão em guerra, acabou que isso vai acontecer durante uma Copa do Mundo. Eu acho que eles poderiam ter colocado os jogos do Irã no México ou no Canadá, pra pelo menos eles conseguirem competir com maestria, fazer do jogo deles e não ficar recuados. Porque, cara, os caras vão ficar cansados, eles não vão aguentar ficar correndo o tempo inteiro. Eles vão ter que jogar mais trancadinho, mais fechadinho, pra ir fazendo o jogo deles. Senão,
da Nova Zelândia e Irã. Antes de te contar a próxima, eu tenho uma pergunta. Qual nível você é? 1. Que assiste todos os jogos. 2. Assiste aos jogos das seleções favoritas. 3. Assiste só os do Brasil. Eu sou o nível 1, mas... Sou nível 1 também, assisto todos os jogos. Todos os jogos da Copa eu assisto. Tipo, nesse momento agora, eu estou fazendo a live e tô assistindo Áustria e Turquia. Tá 1-0 pra Áustria. E acabou de começar o segundo tempo. Então, se você não tá assistindo, já liga aí a televisão, vai pro YouTube e bota também pra assistir e vai. Vê um reprisezinho desse jogo, depois que... Não tem, esse jogo é top. 60 anos se passaram desde o último título. Inglaterra. E Copa após Copa, a Inglaterra cria expectativas em seu torcedor pra acabar com elas logo depois. Mas mesmo... Cole Palmer ficou de fora, Phil Foden ficou de fora. Essa seleção ela não veio pra brincadeira, não. Os dois principais jogadores da seleção já ficaram de fora. Que são nomes muitos fodas. Os caras são pica no futebol, mas ficaram de fora porque não estão jogando bem em suas equipes. Dá pra entender o treinador, porque ele levou outros jogadores que estão melhores em equipes. Mas os dois na seleção, os caras são bem, mas ficaram de fora. Não foram pra Copa. E são novos. Então, os caras vão vir pra jogar bem. Mesmo assim, é impossível não colocar os ingleses entre os favoritos a cada ano, principalmente pela quantidade de bons jogadores que consegue reunir. Primeiro, tentou manter o comando de Gareth Southgate. Alexandre Arnold, o trend do Real Madrid, ficou de fora dessa convocação da seleção. Que ficou insustentável depois da derrota na final da Eurocopa de 2024 para a Espanha. A solução foi apostar em um alemão, Thomas Tuchel, conhecedor do futebol inglês por sua passagem vitoriosa no Chelsea. O treinador teve culhão para deixar de fora Cole Palmer e Foden, assim como Maguire, capitão da Inglaterra em diversos momentos desde 2018. Para o lugar dos meio-campistas, Tuchel convocou Morgan Rodgers, que fez ótima temporada no Aston Villa, campeão da Europa League. Bom jogador. E Everett Eze. Os grandes destaques nesse setor são Bellingham e Declan Rice, capitão do campeão inglês. Outro desfalque de peso é o de Alexander Arnold nas laterais. O lateral do Real Madrid não conseguiu se firmar como um titular absoluto, o que custou a vaga na seleção. Mas é no ataque que a Inglaterra reúne seus principais jogadores. Obviamente, aqui falamos de Harry Kane nessa temporada. 50 gols. 50 gols. Cada balançou as redes 61 vezes em 51 jogos. Foi o artilheiro da Bundesliga e vice-artilheiro da Champions. Na minha visão, Kane chega como um dos melhores do mundo, em top 3, brigando com o Dembélé e Kvara, que infelizmente não vai pra Copa. Junto a ele estão Saka do Arsenal, Rashford, que fez uma boa temporada por empréstimo no... Eu não sei como um dia eu vou explicar pros meus filhos, pros meus netos, que Dembélé vai ter 2 bolas de ouro, 2 Champions Leagues, e o Neymar não ganhou nunca uma bola de ouro. O Neymar não tem, mas o Dembélé vai ter 2, porque provavelmente ele vai ganhar essa bola de ouro agora. A não ser que o Neymar seja campeão da Copa do Mundo. Aí pode ser que dê pra ele. Mas vai saber. Esse ano quem decide é a Copa do Mundo. Barcelona e Gordon, que acabou de... Rashford fez uma boa temporada por empréstimo no Barcelona e Gordon, que acabou de se transferir do Newcastle para o Barça. Na fase de grupos, a Inglaterra estreia contra a Croácia. Inglaterra e Croácia. Esse grupo não tem mistério nenhum. Gana e Panamá estão fora. Panamá tomou 6-2 da seleção brasileira. Vergonha pra mim foi o Brasil tomar 2 gols do Panamá. Mas... fazer o que, né? Nosso goleiro é muito bom, né? Ásia, a última Copa de Luka Modric e Ivan Perisic, e depois pega Gana e Panamá. Eu sei que dói colocar o Brasil em quinto, mas aqui precisamos trabalhar com a realidade. Quem acompanhou o ciclo sabe que tudo foi absurdamente caótico. Depois da saída de Tite, a seleção passou 2 anos com treinadores interinos. Primeiro, Ramon Menezes, Muita que fez vergonha. fiasco, e Fernando Diniz, que dividiu o cargo com o seu trabalho no Fluminense. Até que chegou o Dorival Júnior. Mais uma passagem caótica aconteceu. Vergonha na Copa América e demitido depois de uma goleada de 4-1 para a Argentina. E finalmente chegamos à era Ancelotti, depois de uma novela de quase 2 anos até o Brasil fechar sua contratação. O italiano, a seleção tem 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O velho chegou, expectativa lá em cima. Todo mundo achava que ele já ia botar todo mundo na rédea, sair fazendo tudo. Mas esse 4-2-4 que ele tá jogando não tá fácil pra gente, não. Pra gente, torcedor da seleção, que tá ali, que ama ver o futebol. Cara, muito espaço nesse campo, hein? O italiano, a seleção tem 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ainda não achou uma cara, e quase dá pra dizer que o Brasil chega em crise para o Mundial. Mas Chega. a história já mostrou algumas vezes que chegar desacreditado pode ajudar a seleção brasileira. Os títulos de 94 e 2002 são as maiores provas disso. Essa é a grande Copa de Vini Júnior como protagonista. Em 2022 ele já era um craque e fez uma boa Copa. Mas agora, boa parte da responsabilidade cai em cima dele. Outro grande nome é o Rafinha. Vinícius Júnior, ele ainda não puxou o protagonismo na seleção. Eu critico bastante ele vendo jogos, mas eu espero muito que ele cale na boca e faça gol a rodo, joga pra caramba nessa Copa do Mundo. Mas não dá. Parece que tem uma geladeira amarrada nele e ele não consegue correr pela seleção. Pô, ele perde cada bola fácil, passe. Ele tenta inventar uns passes que ele não tem categoria pra dar. E ele tenta inventar. Ele é bom jogador, ele é um excelente jogador. Mas tem coisa que a gente sabe que o nosso corpo limita, que não tem como. Ele não tem a mobilidade que o Neymar tinha. Ele tenta dar os passes de letra que o Neymar fazia na época de auge. E hoje em dia o Neymar também não consegue. E o Neymar não fica tentando. Então o Vinícius Júnior tem que aprender que o auge dele não é o mesmo do Neymar. Ele tem que entender que ele é um jogador
simples, que quando faz o simples e quando vai pra cima com velocidade, que é o forte dele, a correria, ele é muito bom. Ele foge da curva, quando ele puxa e bate pro gol, ele sai, ele fura a bolha. O problema dele é fazer o que ele não sabe fazer. E hoje a gente viu isso. Ele não consegue dar um pique. Às vezes a seleção marcava pressão com o Igor Thiago no primeiro tempo e o Rafinha, e ele não conseguia ajudar nessa marcação pressão. O Igor Thiago e o Rafinha subiam na pressão e o buraco do Vinícius Júnior ficava aberto. Aí acontecia ali as falhas, ficava sem meio campo uma hora, aí o Marrocos conseguiu achar um espaço no primeiro tempo, o Brasil pecou muito nos 25, 30 minutos do primeiro tempo. Cara, o Brasil pecou muito, até ser o gol. Ali, até perto do momento do gol, o Brasil começou a achar um espacinho aqui, outro ali, começou a se ajeitar no jogo, foi onde foi pra cima e conseguiu o empate. Porque, olha, vou dizer que não foi fácil ver o jogo do Brasil hoje não, hein. O brasileiro do Barcelona também esteve na Copa em 2022, mas em outra... Já o Rafinha foi diferente do Vinícius Júnior. O Rafinha correu pra cacete nesse jogo. O Rafinha jogou bola. Não conseguiu. O primeiro tempo ele. Não vou dizer que ele jogou bola. Primeiro tempo ele também não conseguiu se achar tanto dentro de campo. Mas ele dava pra ver que ele tinha raça e que ele corria buscando aquilo dali. Ele dava uns piques longo, ele ia na marcação pressão. Quando ele tinha um espaço ou outro, ele tentava criar, mas ele tava limitado. E lembrando, Rafinha de 10, ele não sabe fazer aquela posição. Então quando o Brasil jogou uma parte do tempo no 4-3-3, foi onde se encaixou melhor. Agora, do jeito que tava ali, cara, não tava se encontrando no 4-2-4. E o Brasil jogou pouco tempo nesse 4-3-3, mas depois a gente fala sobre o Brasil. Aqui é só porque ele tá em quinto nessa dos 10 melhores. Condição. Desta vez chega na competição como um dos melhores do planeta. Mas o Brasil também tem elementos surpresas no ataque, como Luiz Henrique, Ryan, Endrick e Igor Thiago, vice-artilheiro da PL. E por fim, um nome mais polêmico, Neymar Júnior. Em nenhuma das convocações do italiano o nome dele apareceu, mas pra Copa a aposta foi na experiência em quem pode decidir. No meio-campo, Bruno Guimarães e Casemiro são os titulares, porém Paquetá e Danilo ameaçam a posição. As laterais, com certeza, é o setor mais fraco. O italiano recorreu aos veteranos Danilo e Alexandre para as reservas de Wesley e Douglas Santos. Em contrapartida, E a nossa pena foi que o Wesley machucou. E hoje a gente viu isso. Ibanez entrou, não foi bem. Danilo entrou no segundo tempo, deu pra dar uma corrigidinha, mas não é a mesma coisa. Velocidade, na hora de voltar, na hora de atacar, não é a mesma coisa. dupla de zaga é finalista da Champions, Marquinhos e Gabriel Magalhães. O jejum de títulos da seleção vai chegar a 24 em 2026, o mesmo tempo entre títulos de 70 e 94. A estreia da seleção é contra Marrocos, um time perigoso e muito forte. Os tribunais é o atual campeão da Copa Africana, além de já ter sido uma das zebras na Copa de 2022, eliminando a Espanha e chegando até a semi. O Marrocos tem jogadores em boa fase em praticamente todas as grandes ligas da Europa, como Brahim Dias, Hakimi, Amrabat e Bono. Na fase de grupos, Haiti e Escócia serão os adversários. Em seguida aparece a Argentina. A atual campeã do mundo chamou 17 dos 26 jogadores que estiveram no elenco da Copa do Mundo de 2022. A base do time ainda é a mesma, mas não se sabe se o futebol também. Apesar de ter classificado em primeiro das eliminatórias, a Argentina não foi testada por seleções mais fortes durante todo o ciclo. A Argentina chega assim como uma das grandes favoritas, porque a base é a mesma, campeã do mundo de 2022. Os jogadores ainda estão atuando em alto níveis. Nem todos, alguns já deram uma caída de rendimento, mas chega muito forte, querendo muito de novo, hein? Tem que tomar cuidado com essa seleção argentina que vai vir bem perigosa. E, se não me engano, nas quartas de finais pode cair Argentina e Portugal. Então, se acontecer isso, a gente pode ver o maior duelo do século. Entre Cristiano Ronaldo e Messi, nas quartas de finais de Copa do Mundo. E isso pode botar um ponto final, talvez, em algumas pessoas que acham que quem é melhor é o Messi ou quem é melhor é o Cristiano Ronaldo. Então, esse jogo, se acontecer, vai tirar uma pulguinha da orelha de muita gente já que vai falar: caraca, o Messi fez a diferença no jogo, ou o CR7 fez a diferença nesse jogo. Então, cara, esse jogo vai ser, se acontecer, vai ser, acredito que um jogo de parar o mundo inteiro pra assistir, porque é um jogo muito forte, muito bom. E as duas seleções estão muito boas. Portugal provavelmente vai estar nessa lista que ainda não falou, tem uma seleção muito forte. Nós já estamos na quarta, então provavelmente Portugal vai estar entre as 3. Mas o povo argentino tem dois motivos para continuar acreditando. Uma base sólida e o segundo, Lionel Messi. Os principais nomes da conquista do Qatar em 2022 seguem no elenco. O goleiro Dibu Martínez, Molina e Montiel nas laterais, Romero e até mesmo Otamendi. Os meio-campistas Enzo Fernandes, McAllister e De Paul, Lautaro Martínez e Julian Álvares. Entre esses nomes, alguns vêm de temporadas muito boas e até subiram de prateleira de um mundial para cá, como é o caso de Lautaro, Enzo e Álvares. Agora outro. O Lautaro nessa seleção pra mim ele é reserva. O Álvares é o titular. Juntamente, provavelmente, o Messi vai estar ali mais perto dele, que o Messi não vai ficar tanto na ponta e também não vai ficar tão no meio, vai ficar mais perto de uma linha de ataque. Pode ser que ele entre com os 3. Com o Lautaro na frente junto, o Messi fazendo esse pilar de 10. Só que aí são, porém, 3 jogadores sem marcar. Acho difícil ele entrar assim. Então, provavelmente, o Lautaro, na minha opinião, é a reserva dessa seleção. Vamos ver o que o Scaloni vai achar. Outros pioraram.
como Otamendi, que há tempos vem falhando pelo Benfica, e De Paul, que trocou a Europa para ficar mais perto de Lionel no Inter Miami. Mas as novidades na lista podem ajudar a dar um ânimo para esse time. No meio, Valentim Barco, que fez uma temporada espetacular pelo Strasbourg da França e vai reforçar o Chelsea. E Nico Paz, camisa 10 da sensação do campeonato italiano, o Como. E no ataque, Giuliano Simeone, o filho do treinador Simeone, e que entregou uma boa temporada no Atlético de Madrid, atuando principalmente pela ponta. O representante do futebol brasileiro é Flaco Lopes. Claro, não dá pra ignorar o fator Messi. Os números na MLS parecem uma piada. Desde que chegou no Inter Miami, tem 91 gols e 51 assistência em 104 jogos. Sim, o nível é extremamente baixo, mas estamos falando de Lionel em uma Copa do Mundo. E duvidar, nunca é a melhor. Copa passada já deu o que falar. Perderam para a Arábia, ganharam os jogos seguintes, classificaram, Messi monstro, foi longe demais. Esquece. Tem que tomar muito cuidado com essa seleção. Quando o Messi pega pra começar a jogar, o cara é um ET. Isso, tem que falar, o cara é um ET. Só isso. Opção. Além disso, ele pode perseguir o recorde e se tornar o maior artilheiro da história das Copas. Atualmente tem 13 e precisa mais 4 para superar Miroslav Klose. E junto na corrida tem Mbappé. A Argentina tem tudo para ter um caminho tranquilo na fase de grupos, pegando Áustria, Argélia e Jordânia, abrindo Grupinho bem michuruca, né? Vai passar ali Argentina e Áustria. Esse grupinho aí não tem muito o que falar não, hein? pódio, talvez muitos não concordem porque querem ela um pouco mais pra frente nesse ranking, mas eu vou colocar a França. Em 1998, quando ergueu a taça pela primeira vez, a França se tornou uma das principais potências do futebol mundial. Desde então, ergueu mais um título, em 2018, e foi finalista em 2006 e 2022. O time da França junta alguns dos remanescentes do Mundial de 18 e homens de confiança do treinador, como Kanté e Rabiot. Um destes feminino no meio, enquanto um dos principais nomes, que com certeza todo mundo quer ver, é Olise. Em sua segunda temporada no Bayern de Munique, o francês destruiu o futebol alemão. Outro jogador que gera muita curiosidade é Ryan Cherki. Outras boas novidades são Barcola, Emery e Doué, os jovens do PSG que são bicampeões da Champions League. É uma equipe tão equilibrada que os defensores também são do mais alto. Não tô falando muito em cima da França, porque a França não tem muito o que falar, né? Dembélé, Mbappé, Olise, Cherki, Doué, Barcola, isso é só o ataque dos caras. Então, não tem muito o que falar, todo mundo conhece. Ainda mais vendo a base deles estando no PSG e ganhando mais uma Champions consecutiva com o PSG, que já teve Messi, Mbappé e Neymar lá juntos, e eles não conseguiram levantar uma taça sequer. Agora o Dembélé já conseguiu levantar duas. Então vou dispensar comentários e a França a gente deixa passar. Nível, Malo Augusto, Lucas Hernandes, Theo Hernandes, Konaté, Koundé, Saliba e o Upamecano, enquanto no gol está bem servido de manhã. E por último a gente tem dois dos principais jogadores da equipe, Ousmane Dembélé, atual bola de ouro e bicampeão da Liga dos Campeões, que mesmo com uma temporada com menos jogos, manteve o alto nível. Já a temporada de Mbappé foi marcada por muitas polêmicas, levou a culpa pelos fracassos do Real Madrid. 2 anos sem título Real Madrid, 2 anos de Mbappé já. Isso aí pesa muito pra ele, mas... E terminou a temporada brigando com metade do elenco e com 2 treinadores. Mas os números continuaram absurdos. Superou de novo a marca de 40 gols na temporada. E além disso, sabemos o poder de Kylian em uma Copa. Em 26, ele chega perseguindo o recorde do maior artilheiro da história dos mundiais. Na fase de grupos, a França estreia contra o Senegal de Mendy, Koulibaly e Mané, atual campeão da Copa Africana de Nações em campo. Depois, pega o estreante Iraque e a Noruega de Haaland e Odegaard. Em segundo está Portugal, principalmente por conta da conquista da Nations League e por possuir um meio-campo. Aí é ele, Papai Cris. O homem vai vir com sede, a última Copa do Mundo dele. 41 anos de idade. Buscando os 1000 gols. O cara é surreal. Meio campo que vai servir ele, Vitinho e João Neves. Ou Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Essa seleção aí. João Cancelo do lado. Tem Fábio Conceição. Cara, tá estrelada essa seleção. Tá muito bem servida de meios campos, pontas, laterais. Essa seleção tá vindo bem. A zaga deles também não é fraca. É uma zaga boa. Favorita. Esse ano vem como favorita, sim. Vem muito forte pra Copa do Mundo. Acho que dá pra se dizer que é a melhor geração de Portugal. A melhor geração que eles tiveram de Portugal. E sexta Copa dele, do Cristiano Ronaldo, sexta Copa do Messi, sexta Copa do Ochoa do México. Os caras descongelaram o Ochoa de novo. Que tem, e muitos dizem que a Copa se ganha no meio de campo. E se isso for verdade, os portugueses chegam muito forte. Cristiano Ronaldo está chegando à sua sexta Copa, com mais pressão do que nunca. Se Messi conseguiu vencer, agora é mais do que obrigação que o português também consiga. Na Arábia, a CR7 segue empilhando gols, e já está em contagem regressiva para chegar aos 1000. Nessa temporada, conquistou seu primeiro título com a camisa do Al Nassr. Com 39 anos, segue sendo líder da seleção. Em 25, conquistou a Nations, vencendo a Espanha na final e marcando gol. O time vai se mobilizar e jogar por ele, mas as referências técnicas se espalham pelo resto do elenco. A dupla portuguesa do PSG
PSG, João Neves e Vitinha, o melhor meio-campo do futebol de clubes. A força nesse setor aumenta ainda mais com Bruno Fernandes, que nessa temporada bateu o recorde de maior número de assistência em uma mesma edição de Premier League. Ainda tem Rubem Neves e Bernardo Silva. As laterais com Nuno Mendes e João Cancelo são outro ponto forte dos portugueses. Já a defesa será comandada por Diogo Costa, excelente goleiro que voou no português. E Rubem Dias, do Manchester City, e Inácio do Sporting na zaga. É inegável que no ataque a qualidade cai um pouco, mas tem nomes ok, como Francisco Conceição, Rafael Leão, João Félix e Gonçalo Ramos. De todas as Copas que Portugal disputou, esse talvez seja o melhor elenco que já esteve ao redor de Cristiano. Na fase de grupos, os portugueses... Portugal-Colômbia, passe fácil nessa fase de grupo. Congo e Uzbequistão. Grupo facinho pra se passar. Grupo facinho. O jogo mais complicado de Portugal é contra a Colômbia. Os outros dois jogos são fáceis, então obrigação de classificar, passar pelo menos da fase de grupo, Portugal já tem. Eu acredito que Portugal tem muita chance de chegar naquele confronto contra a Argentina nas quartas, e aí quem passar ali tem grande chance de chegar na final. Mas vamos ver, porque Portugal tem aquele probleminha de fase de mata-mata. Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, ele ainda não tem nenhum gol em mata-mata de Copa do Mundo. Então isso pesa bastante pra eles, hein? enfrentam os estreantes Congo e Uzbequistão. Na última rodada, a Colômbia, seleção que se classificou em terceiro lugar nas eliminatórias e que tem uma geração extremamente interessante, liderada pelo craque Luiz Dias, do Bayern de Munique, e James Rodrigues em sua The Last Dance, além de Luiz Soares, que marcou muitos gols pelo Sporting, e Richard Rios, que fez uma boa temporada pelo Benfica. Também tem alguns destaques aqui do futebol brasileiro, como John Arias, Carrascal e Andrés Gomes. A grande favorita, em primeiro lugar, na minha concepção, é a Espanha. E eu te... Concordo com ele. Eu já nem vou discutir com ele, que eu já concordei com ele. Pedri, Dani Olmo, Gavi. Meio campo já tá formado. Tem muito Firmino, Ferran Torres, essa seleção. Iñaki Williams. O Yamal, que não vai jogar a fase de grupo. Cara, essa seleção vem forte. No gol, os caras tem 2 goleiros surreal. Não tem nem o que falar. Eles têm o Garcia do Barça. Eles têm o Raya do Arsenal. Já começa por aí. Trago argumentos. Os caras destruíram nas eliminatórias e não perderam nenhum jogo. Ainda chegaram até a final da Nations, eliminando a França na semi e perdendo para Portugal nos pênaltis. E claro, a última Euro em 24 foram eles que venceram. Para ter uma ideia, naquela competição, os espanhóis venceram a Croácia, a Itália, a Geórgia de Kivara, a Alemanha nas quartas, a França nas semifinais e a Inglaterra na final. A seleção espanhola também é a atual campeã das Olimpíadas, o que, apesar de ser um título menos importante, fez com que vários jogadores daquele time chegassem à Copa pela seleção principal. Mas a geração atual precisa eliminar o fantasma das campanhas ruins. Depois do título de 2010, a Espanha caiu na fase de grupos em 14 e caiu nas oitavas de final para a Rússia em 2018 e para Marrocos em 22, conhecida pela posse de bola e por ter no meio-campo a sua... O Corila tá indo de novo. Rodri, Fabián Ruiz. Essa seleção é a grande favorita e vai incomodar todo mundo que passar por ela. Só que os caras... Esse time tem um probleminha que a gente já percebeu que nem nas últimas 2 Copas do Mundo. Caiu em mata-mata. Os caras parece que desaprendem a jogar futebol. Os caras desaprendem a jogar futebol. Principal força, essa Espanha é muito mais agressiva e vertical nos seus ataques, principalmente por conta de um nome, Lamine Yamal. O jovem de 18 anos há muito tempo não é mais uma promessa, titular absoluto da seleção. Yamal vai ficar de fora de boa parte da fase de grupos por conta de uma lesão, mas deve ser decisivo no mata-mata. No meio-campo, Pedri com certeza estará no time titular. Ainda possui Olmo, Rodri, Zubimendi, Fabián Ruiz, Gavi, Baena e Mikel Merino. No ataque, a Espanha tem Nico Williams como jogador de velocidade, mas que também teve uma temporada marcada por lesões e por um desempenho abaixo do que costuma ter. O camisa 9 será o Oyarzabal, que nessa temporada marcou 15 vezes na La Liga com a camisa da Real Sociedade, e que fica ainda melhor jogando na Espanha. Ele marcou o gol da final da Euro em 24 e nas últimas 10 partidas pela seleção tem 11 gols e 6 assistências. Pra quem ainda não conhece, é um nome pra ficar de olho. A lista de goleiro é brilhante. O Unai Simon, David Raya e John Garcia. Existem seleções que não tem um goleiro bom. A Espanha tem logo 3. Seleções que não tem um goleiro bom. O Alisson pode ser bom no Liverpool, mas na seleção não pega nada. O Ederson já tá embaixo. Já tá lá no Fenerbahçe, na Turquia, jogando mal, agarrando mal, não tá tão bem não. O Everton no Grêmio. A gente poderia ter levado o Fábio pra essa Copa do Mundo. Dava pra ter levado o Fábio. Os caras tem 3 goleiros surreal. Os defensores também são de altíssimo nível. Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Eric Garcia, Marco Llorente e outros. Na fase de grupos, os espanhóis estreiam contra Uruguai, Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. Todo grupo tranquilo, né? Essa Copa do Mundo de 48 seleções ficou fácil para muitas grandes seleções passarem de grupo. Não teve aqueles grupos da morte que sempre tem. Essa foi mais tranquila, foi mais calma. Vai dar pra passar tranquilo, acredito eu, hein?
Cabo Verde. E na segunda rodada, pegam a Arábia Saudita. E fecha com o Uruguai, de Marcelo Bielsa, que apesar de toda a sua história, viveu um ciclo muito confuso. Essa será a primeira Copa dos Uruguaios desde 2010, sem Luís Soares ou Cavani. Dito isso, não adianta ter apenas um elenco bom, é necessário ter um coletivo forte. E a melhor prova disso foi o Brasil, em 2006. Quem não é inscrito, se inscreve no canal dele, Gol Perdido. Vai ter o link aqui embaixo na descrição do canal dele. E se você não é inscrito, tá chegando agora também no meu canal, já se inscreve. Se inscreve na Twitch, se inscreve aqui no meu canal do YouTube. E vou estar fazendo sempre conteúdo, fazendo review, analisando jogos, principalmente agora na Copa, que tem muitos jogos bons pra gente estar analisando. Então vou estar sempre fazendo.